estatura de Cristo, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse momento que nós vamos ter. Amém. Amém, galera? Então, Jesus está lá ensinando seus discípulos, tem uma multidão, e Jesus está lá falando sobre para os discípulos terem cuidado com o fermento dos fariseus. De repente, parece um homem do nada, brota e diz assim: mestre, peça para o meu irmão dar minha herança, porque, né? O meu irmão não quer me dar minha herança. Poxa, eu tenho direito. Então, essa parábola ela surge quando um homem extremamente apegado ao dinheiro vem pedir um julgamento, pedindo a sua parte da herança. E aí, a gente pode presumir que esse homem era um homem que queria o correto, certo? Se você tem uma herança para receber, você, né? Poxa, eu vou buscar a lei, né? Vou buscar a lei, eu sou um homem correto, vou buscar justiça. E ele não queria sair no prejuízo, então vamos lá buscar, e eu vou buscar Jesus para ficar do meu lado. Mas Jesus vem com uma advertência para que ele tomasse cuidado com a avareza. Esse homem, talvez você pense, poxa, mas Jesus está julgando errado esse homem. Ele está aqui, está pedindo o correto, pedindo a parte dele da herança. Jesus está dizendo para que ele não seja avarento. Mas, né? Ele só está pedindo a parte dele. Mas para Jesus, para esse homem, ele procurava o ter a sua parte da herança. Mas Jesus estava focado no ser, quem ele era. E esse homem o ser dele era avarento. O ser dele era aquele que ajuntava as coisas. Talvez você me diga, Thaís, mas então essa pregação não é para mim? Você está falando sobre dinheiro? Eu não tenho dinheiro, Thaís. Eu estou endividado, né? Lá no Paraná, não sei se aqui fala, né? Mas lá no Paraná fala, eu estou vendendo o almoço para comprar janta, porque eu não tenho dinheiro. Porém, essa parábola ela não é somente sobre dinheiro e nem ao menos uma palavra contra riquezas. Afinal, existem pobres avarentos. Pobres que trabalham incansavelmente para obterem bens. Mas essa parábola é uma advertência sobre o perigo da autossatisfação. E ela pode se manifestar de tantas maneiras: posses, beleza, fama. Quem que não gosta aqui de receber um like no Instagram? Diz, fala assim, nossa, tô bombando! Meu Deus! Ser famoso. Nossa, ser famoso com o nome de Jesus é a melhor coisa que tem. É ou não é? Então, quem é que não gosta dessa autossatisfação? E até mesmo a autossatisfação em vícios. Droga, bebida, pornografia. A autossatisfação faz de nós escravos, cativos de uma rotina sufocante. Talvez do trabalho, mais trabalho. A gente entrou num momento agora que a gente tem que ter uma rotina, né? Porque a gente tem que levantar às 5 da manhã. E aí a gente tem que fazer o nosso devocional, né? Café com Deus Pai, tirar fotos lá com a música. Ela faz com que nós nos tornemos cativos para termos as melhores roupas, para que o nosso círculo social nos aceite. E o cativeiro desse homem, o cativeiro dessa autossatisfação, o deixou tão cativo que ele era solitário. E aí a gente percebe no texto, no versículo 18, que ele fala com ele mesmo. Ele é tão pobre homem rico, tão sozinho. Né? Então ele vai falar para ele assim, já sei, o que eu vou fazer? Vou derrubar os meus... Ele começa assim, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Ele vira para ele mesmo e fala, já sei, vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Aí ele vira para ele mesmo e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Esse homem, então, ele estava tão sozinho. E é muito engraçado, porque eu estava refletindo na mensagem quando eu estava vindo para cá. Eu peguei um ônibus, eu moro em Ponta Grossa, então eu tinha que ir para Curitiba de manhã. E aí eu peguei um ônibus à noite. E eu comecei a ouvir a conversa de uma pessoa que estava nos bancos à frente. Essa pessoa diz assim, o quê? Todo pastor evangélico quer roubar seu dinheiro. E eu aqui, Senhor, me segura, Deus.
E ela disse assim: sabe o que é ser igreja? Nós nos fecharmos dentro do nosso quarto e nós adorarmos a Deus lá. Sabe, meu querido, a autossatisfação faz isso. Faz a gente não querer ouvir os outros. Porque você nunca vai discordar de você mesmo. Você vai acordar um dia e falar assim: eu não vou falar mais comigo? Não tem como. Você sempre vai estar concordando com você. A autossatisfação nos isola, porque a gente não quer ser frustrado pela opinião do nosso irmão. A Bíblia diz que um ferro afia outro ferro quando nós estamos na comunhão. Mas eu não quero ser desafiada, eu não quero sair da minha zona de conforto. Então o que eu vou fazer? Eu vou me isolar, porque eu estou satisfeita com quem eu sou. Em segundo lugar, esse homem, ele se alegra, vive como se já estivesse no paraíso, né? Então ele coma, beba, se farte. Acredita que as obras feitas com a força dos seus braços o fizeram adquirir bens e que ele pode descansar. Alguma coisa parecida com a nossa realidade ou não? Que eu e você trabalhamos nessa rotina incansável para que um dia, se Deus quiser, eu possa me aposentar e viver, tranquilo. Levantar a perna para o alto e não quero saber de nada. Porém, esse paraíso que é idealizado como esse homem vai revelar apenas a frustração do nosso coração. Porque a gente está tão frustrado que a gente está esperando só o futuro. Então, quando eu estiver aposentado, quando eu casar, quando eu estiver trabalhando tal coisa, quando eu estiver formado, ela manifesta a autossatisfação, ela manifesta a frustração do nosso coração. Porque a gente está sempre buscando mais. Quantas pessoas vocês não conhecem que trabalham muitos e muitos anos, se matam de trabalhar com rotinas malucas, e aí elas se aposentam. E aí as pessoas entram em depressão. Por quê? Qual que é agora a minha utilidade depois que eu trabalhei, depois que eu juntei, depois que eu construí celeiros maiores, enchi coisas para dentro deles? Porque agora eu posso comer, me fartar, mas aí, qual que é a minha utilidade na Terra? Qual que é o meu propósito? Eu tô cheia. O descanso, e aí, né, contrapondo esse descanso que nós buscamos dia após dia, o descanso de Deus é um descanso que nos faz úteis para o reino. E aí, eu gostaria de lembrar com você lá em Atos 8 ou 9, que vai falar sobre Dorcas. Dorcas, ela era uma viúva, provavelmente ela já era uma senhora. Ela poderia aposentar, agora eu sou viúva, a igreja vai cuidar de mim, a igreja primitiva. Dorcas, ela costurava, ela tecia. Quando Dorcas morre, as viúvas a quem ela cuidava chegam com as roupas dela pro apóstolo e diz assim: olha, ela fazia. Eles lamentam a morte de Dorcas, porque Dorcas, ela tinha esse descanso de ser uma senhora, mas ela trabalhava pro rei. E aí chega um momento muito maluco, porque você pensa: nossa, Deus vai falar, nossa, se Deus olhar para mim, ele vai falar que ele me ama. E Deus olha para esse homem e diz: louco, se essa noite pedir a tua alma. E aí eu fui pesquisar essa palavra lá no grego, lá no original dos escritos. E essa palavra no grego chama-se afro, que significa sem perspectiva. Como assim, Thaís? Ele é um homem sem perspectiva? Você acabou de falar pra mim que ele construía, que ele derrubou celeiros, que ele reconstruiu um maior, que ele podia se fartar. Ele era um empreendedor, se ele tá, né? As terras dele, lá o texto diz que as terras dele estavam dando muito bem. Ele era um empreendedor. Como você está dizendo pra mim que ele é um homem sem perspectiva? Esse homem, ele estava sem perspectiva para as coisas de Deus. Então, ele diz no seu coração, lá em Salmo 53, diz assim, é a mesma palavra. Diz o louco em seu coração, Deus não existe. Então, esse homem está dizendo para si, Deus não existe, então eu vou ajuntar tesouros para mim, ajuntar tesouros para mim, ajuntar tesouros para mim. Por quê, né? Eu preciso da autossatisfação.
E aí, muito mais do que o perigo da autossatisfação nos aprisionar, a autossatisfação, ela se torna um ídolo dentro do nosso coração. Nós criamos um universo em que nós vamos adorar a autossatisfação. Só que todo ídolo que não é Deus, todo ser que é adorado, que não é Deus, ele requer sacrifício. O único que não pede sacrifício é Jesus. Sacrifícios esses que não são suficientes. Nunca serão suficientes. Porque nada pode preencher o vazio do nosso coração. Eclesiastes vai dizer que Deus colocou a eternidade dentro do nosso peito, certo? E dia após dia nós vamos buscar coisas para preencher esse vazio. E aí eu cativo da autossatisfação, tentando preencher porque eu tô frustrada. E aí eu vamos lá sacrificar a minha família, vou lá sacrificar os meus amigos. Eu vou sacrificar, eu vou queimar a minha vida correndo atrás do vento. Esse vazio que nós sentimos, e que sacrifício nenhum pode preencher, ele é do tamanho de Deus. Esse homem estava tão alienado e preocupado em cercar-se de bens, que ele se esqueceu que a sua alma passaria a eternidade em algum lugar. Ele sequer contava que ele iria morrer. Para ele ia viver eternamente. Alguma coisa difere do nosso mundo hoje? Que nós corremos atrás das coisas, aí nós vamos lá para fora, olhar no mundo. A galera tá correndo, a galera tá vivendo, a galera tá indo pra balada. Ela se esquece que um dia ela vai morrer. Ela se esquece que um dia ela vai passar a eternidade em algum lugar. Se hoje pedirem a tua alma, você tem paz de onde ela irá passar a eternidade? Amém. Ser rico para com Deus não é você parar de trabalhar. Isso aqui não é uma pregação contra a riqueza, volto a dizer. Ou parar de estudar. Então se eu tenho que ser rico para com Deus, então eu vou parar de estudar, Thaís. Para que eu vou estudar? Jesus vai voltar mesmo? Né? Ser rico para com Deus não é parar de fazer qualquer outra atividade. Então você não precisa falar assim, então eu vou ser rico para com Deus. Beijo, Criciúma, tô indo, vou lá subir o Monte do Tibete, vou virar monge. Vou ficar lá adorando a Deus o tempo todo. Já é para ser rico para com Deus? Mas não. Trabalho e estudo são importantes. Termos uma vida confortável é muito bom. Eu não sei você, mas eu ainda quero ir assim, Fernando de Noronha, Deus me leva às missões lá, amém. Não é nós abrirmos mãos de tudo, mas é nós entendermos que isso não vai satisfazer o nosso coração. C.S. Lewis fala uma frase que diz assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Meu Deus. Cristo, e aí Cristo ele continua, porque ele dá o tapa, mas ele também faz o carinho. E ele continua, e ele vai continuar no versículo 12 e dizer o que é ser rico para com Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Lucas 12, novamente, versículo 21 a 28. Posso ler, gente? Amém? Então ele diz assim: então Jesus disse aos discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam, os corvos não semeiam, não colhem, não têm despesas nem depósitos. Mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode encompridar a sua vida por mais um dia? Por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim, tão pequena, por que vocês se preocupam com outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem roupas fazem para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês
que nem Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá vocês também, que tem uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos desse mundo é que estão preocupados com essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida. E Deus lhes dará todas essas coisas. Então Jesus está aqui. A autossatisfação não vai adiantar. Mas coloque em primeiro lugar o reino de Deus, para que Ele possa suprir a nós no vestir. O Lucas Cassione deu um bom exemplo aqui. Nós tínhamos uma meta de 6 mil reais. Todo mundo CLT aqui. E aí? Mas Deus chamou, é aquele que envia. Deus nos chamou, Deus nos deu uma promessa e nós cremos nessa promessa. Colocamos o reino de Deus. Então, se o Senhor está chamando, a gente vai, obediente. Mas aí o financeiro é com o Senhor. Ser rico para com Deus, nós já estamos terminando, tá? É colocar a sua confiança nele. É dar prioridade à sua palavra. É ter um estilo de vida que agrada a Ele. É ser mais parecido com Jesus. E aí eu gostaria de ler mais um texto com vocês. Se vocês não quiserem, não precisa abrir, só colocar lá para mim, por favor. Mateus 6, 19 a 21 diz assim: Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, aí também estará o seu coração. E nesse momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Curte sua cabeça. Sabe, Deus tem convidado a gente a investir no reino dele. Mais uma vez, ser rico para com Deus é desfrutar da sua presença. É ter o privilégio de congregarmos no corpo de Cristo. É ter comunhão, é o partir do pão, é viver o propósito divino aqui e agora. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. Comece a orar ao Senhor. O que tem sido um Deus na sua vida? O que tem roubado o lugar de Deus no seu coração? Qual é o Deus, qual é o ídolo que você está tentando preencher esse vazio, o saco vazio da sua vida? Qual é? É a autossatisfação? É a carência? É a vontade de ajuntar riquezas para si? É a vontade de ser visto? O que é? O que tem tomado o lugar de Deus no seu coração? Gostaria que você orasse por um momento. E se você sentiu Deus falar o seu coração, se você chegou e disse assim: olha, Thaís, eu levantei um Deus para mim. Eu criei um Deus que eu achava que era o Deus verdadeiro, Jesus o Cristo, mas na verdade ele é um ídolo. Meu querido, Deus não é o nosso ídolo. Feche os seus olhos. Vamos orar. Se você se sentiu tocado e você gostaria de receber uma oração, levante uma das suas mãos. Os nossos missionários vão estar indo até você para que possamos orar. Ah, tá.
Thaís, mas eu já gastei tanto tempo levantando esse ídolo, meu ministério é o meu ídolo. Ainda é tempo, gente. O Senhor renova suas misericórdias sobre a nossa vida toda manhã. Que você se sinta na liberdade, se você quiser ficar em pé, se você quiser vir à frente, se quiser levantar a sua mão. Sinta-se na liberdade. Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Não para de cantar, querido. E pedimos para que o Teu Espírito Santo, que conhece o mais profundo do nosso ser, possa revelar a nós quais são os ídolos do nosso coração. Pai, que o Seu amor possa destruir esses ídolos até que nós rendamos definitivo a Ti, Jesus, porque nós queremos pertencer a Ti. Jesus, nós clamamos ao Senhor. Toca-nos, Espírito Santo. Toca-nos. Derruba os altares do nosso coração. Deus, nós pedimos para que, com cordas de amor, o Senhor nos puxe para perto da Sua presença. Que muito mais, Senhor, do que Suas mãos, nós estejamos aos Seus pés. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória de Deus. Quem já pisou Santo dos Santos em outro
glória de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo seu amor. Nós te agradecemos pela sua misericórdia que se renova todos os dias sobre a nossa vida. Espírito Santo, vem fazer. Se há alguém aqui que duvida, que tem medo de entregar a sua vida definitiva ao Senhor, se alguém aqui está refém da satisfação, teu Espírito Santo, Deus, teu Espírito Santo, possa transformar esses corações, em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Amém? Deus é bom, não é? Fico muito feliz. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a vocês. De agradecer por vocês terem vindo. Pastor, obrigada por trazer as suas ovelhas. Obrigada, meninos. Meninas, por terem disponibilizado o final de semana de vocês, um dia de vocês. Sabe, quem me dera, eu na minha adolescência, tá vivendo isso aqui. E eu olho pra vocês, adolescentes novinhos, e meu coração se enche de alegria. Porque enquanto as pessoas dizem assim, o jovem, o adolescente, meu Deus, só enche o saco, meu Deus, só dá trabalho. Deus tem um cuidado especial com vocês. Deus os chamou, Deus os comissionou. E glória a Deus, porque vocês disseram sim à comissão de Jesus. Amém? Eu queria chamar o pastor João. Amém, galera. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor nessa noite. Ele merece a honra, a glória e o louvor. Amém, galera. Glória a Deus. Aleluia. Galera, que tempo especial, né? Pastor, já se prepara para o Treina Up 2025. Verdade, esse ano foi a segunda edição. O ano que vem nós estamos aí de novo. Olha para essa pessoa.